Hoje vou estar fazendo uma aula sobre alcalinização, um assunto da maior importância e muito desconhecido. Nesse primeiro vídeo eu vou apresentar mais os fundamentos científicos a respeito desse assunto que é tão oculto e tão importante para a nossa saúde. Eu vou apresentar alguns dados que vão realmente fazer a diferença. Como não vou poder apresentar todas as informações num vídeo só, eu vou apresentar um próximo vídeo com as dicas e com as indicações do que você pode fazer para alcalinizar, ok? Vamos lá. Nós nascemos alcalinos, a natureza é alcalina. Esse assunto é um dos mais importantes na definição de saúde ou doença. O sistema não tem interesse que nós venhamos a conhecer esse assunto. Por quê? Porque o interesse econômico se sobrepõe ao interesse das pessoas, do ser humano. A produção de doença é basicamente, do ponto de vista orgânico, ocasionada pela acidificação e pela falta de oxigênio, como nós vamos ver a seguir. Em 1931, o Dr. Otto Warburg foi vencedor de um prêmio Nobel com a tese A Causa Primária e a Prevenção do Câncer. Nessa pesquisa científica ganhadora de prêmio Nobel, ele comprovou que a causa básica do câncer, independente de como ela iniciar, ao final é um processo de acidificação e de hipóxia, falta de oxigênio a nível celular. Num segundo momento, ele confirmou que todas as doenças acabam na acidificação e na falta de oxigênio. Portanto, isso não é a minha opinião. Isso é uma comprovação científica ganhadora de prêmio Nobel. Não é uma brincadeira. É algo absolutamente verdadeiro. Portanto, basicamente, todos os processos de doença, do ponto de vista orgânico, acabam se tornando uma acidificação e uma falta de oxigênio a nível celular. Portanto, o que é mais importante podemos fazer para recuperar a saúde é alcalinizar e oxigenar o nosso corpo. O Dr. Otto Warburg disse: a falta de oxigênio e a acidose são dois lados da mesma moeda. Quando você tem um, você tem o outro. As substâncias ácidas rejeitam o oxigênio das células, enquanto que as substâncias alcalinas atraem o oxigênio. Assim, em um ambiente ácido ou sem oxigênio, as células sofrem consequências graves. Privar a célula de 35% de seu oxigênio por 48 horas pode torná-la cancerosa. Então, tudo isso significa que o nosso estilo de vida e a nossa alimentação acabam tornando o ambiente orgânico, os nossos líquidos corporais, numa condição ácida. E isso estimula os micro-organismos a se transformarem em micro-organismos prejudiciais. Se você pegar um micro-organismo saudável e colocá-lo num meio de cultura ácido, ele vai se transformando até se transformar numa bactéria ou num vírus altamente patogênico ou prejudicial. Ao contrário, se você pegar um micro-organismo patogênico e colocá-lo num meio de cultura alcalina, você vai encontrar a transformação desse mesmo micro-organismo em micro-organismos benéficos. Quando um animal morre, imediatamente ocorre um processo de eliminação daquele corpo por causa da reprodução dos micro-organismos. Os vermes que surgem estão já dentro do corpo do animal.
eles começam a se reproduzir e a aumentar em grande número por causa da acidificação das células que ocorrem após a morte. Então veja bem a importância que tem esse conceito. Quando nós permitimos uma condição ácida, nós estamos convidando a doença a aumentar dentro do nosso organismo. A acidez e as toxinas que nós acabamos introduzindo no nosso organismo pela poluição, pela alimentação, pela água, etc., etc., vão tornando os nossos líquidos corporais numa condição ácida. E isso vai, aos poucos, estimulando os micro-organismos a se reproduzirem em quantidades cada vez maiores. Se você alcalinizar o corpo de uma pessoa que tenha câncer, isso torna impossível o desenvolvimento de células cancerígenas. Impossível. Portanto, a forma mais adequada e correta, não só para curar câncer, mas também para melhorar as nossas condições de saúde, é através da alcalinização. Num próximo vídeo, nós vamos conversar e eu vou explicar e indicar como que você pode aumentar a alcalinização e a oxigenação das suas células. Porque se você fizer isso, você vai evitar e impedir todo tipo de problema de saúde, através de um método positivo e natural, absolutamente seguro. Aqui você pode perceber os principais diferenciais entre o sistema de doença que nós temos no mundo atualmente e o foco na saúde. Esses itens, eles mostram muito claramente como é infinitamente superior o processo de tratamento da solução, ao invés de ficar lutando ou combatendo os problemas. O princípio da natureza é um princípio muito interessante. Quando você corta o seu dedo, você não precisa dizer para o seu corpo: vai lá e cura aquela ferida, estanca o sangue. Você não precisa dizer para as plaquetas: vão lá cicatrizar. Não precisa dizer para o sistema imunológico: vai lá e combate os micro-organismos que entraram por ali. Isso não é necessário, porque o seu corpo já sabe o que tem que fazer. E ele já faz automaticamente aquilo que é necessário. Se ele faz isso para um pequeno corte, imagina se ele não fará, o que ele não fará com relação aos órgãos vitais, o coração, o cérebro, o pulmão e todos os órgãos. Portanto, existe um princípio que diz que a única coisa que cura é a natureza. E tudo que nós podemos fazer de correto é auxiliar a natureza no seu processo de cura. Todo método artificial, químico, invasivo, num primeiro momento, é algo inadequado. Claro que quando você sofre um acidente, você tem que ir para o hospital e você necessita de intervenções, né, da medicina tradicional para você sobreviver. Mas todo tipo de problema de saúde pode ser tratado e pode ser melhorado através de métodos naturais. Quando se fala de naturopatia, né, as pessoas pensam que se trata de tomar um chazinho, que é uma coisa muito fraca. Mas, na verdade, nós temos muitos recursos extremamente poderosos, mais poderosos e mais eficientes do que a medicina tradicional, a medicina alopática, utiliza para tratar da saúde. Nós temos possibilidade de tratar da questão, por exemplo, dos micro-organismos de uma maneira muito mais adequada. Porque você utilizar uma substância química para matar micro-organismos não é
a melhor maneira de você resolver a sua saúde. Você pode utilizar ferramentas que o próprio sistema imunológico se utiliza para combater os micro-organismos que se tornaram patogênicos. Então, num primeiro momento, a primeira atitude que nós devemos ter é de alcalinizar, é pacificar os micro-organismos para torná-los nossos aliados. Esse processo é muito eficiente, extremamente eficiente, até mesmo em casos gravíssimos de problemas de saúde. Num próximo vídeo, nós vamos apresentar protocolos de alcalinização de diversas formas, para que você encontre as formas que você consiga fazer, as formas que sejam adequadas e que sejam possíveis. Existem maneiras absolutamente gratuitas, absolutamente econômicas de você promover uma melhor alcalinização e oxigenação das suas células.